Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Você certamente já ouviu falar sobre alquimia e hoje eu tô aqui para te contar um pouquinho sobre a alquimia na perspectiva do Jung, a psicologia analítica junguiana. Bom, o Jung, ele foi um estudioso, ele reuniu muitos textos dos antigos alquimistas, aprofundou e com o passar da sua experiência clínica, ele foi percebendo que certos símbolos apareciam nos sonhos dos seus pacientes eram muito semelhantes àqueles símbolos que estavam nos escritos dos alquimistas. E não somente símbolos dos alquimistas. Aqui eu vou falar só sobre alquimia, né, uma primeira parte, mas eu quero dizer também que o Jung ele foi tão a fundo que ele percebeu que em diversas culturas havia manifestações de mitos, símbolos, e que essas manifestações e que esses escritos em diversas culturas, diversas religiões, diversos escritos, estava presente nos sonhos das pessoas que ele acompanhava. Então ele pôde entender que, e aí que veio a sua a concepção de arquétipos, ele trouxe esse conhecimento dizendo que é algo universal, algo que acontece com todo mundo, é algo que está posto na alma de todos, é algo que acontece com todo mundo, independente da sua crença, do seu momento cultural, histórico, que esses símbolos eles vêm aparecendo para várias pessoas. Voltando aqui nos processos alquímicos, então, o Jung, para o Jung, a alquimia é a ponte entre o mundo dos arquétipos e o mundo empírico. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que através da alquimia, nós vamos ver detalhadamente como ela é realizada, nós fazemos essa ponte entre esses símbolos e o mundo empírico, que é o mundo aqui que a gente vive, o mundo o qual nós estamos nos manifestando. Ou seja, através da alquimia, da modificação profunda da nossa alma, e aí eu vou dar exemplos para que vocês entendam como é realizada essa alquimia na prática. Porque, assim, quando a gente estuda a psicologia analítica junguiana, a gente não está falando somente de uma teoria. Nós estamos falando, sim, de algo teórico, mas algo que pode ser vivenciado na prática. Não só pode, como deve. Porque senão a gente fica só no mundo das ideias, a gente fica só no mundo teórico, intelectual. E a ideia, o cerne da psicologia analítica junguiana é trazer essa ideia, essa teoria para a nossa prática, para a nossa vivência, encarnar isso em vida. Então, né, nós vamos, o Jung ele traz aqui 3 fases dessa alquimia. Então, uma das fases, o estágio, é nigredo, que é a escuridão. Então, por exemplo, é uma pessoa que está passando por uma fase muito difícil, de muita tristeza, medo, angústias, inseguranças, crises existenciais, qualquer dificuldade ali ligado, relacionada às sombras, por exemplo, essa pessoa está nesse estágio de nigredo da alquimia. Então é onde a gente pega essa matéria bruta, que seria o chumbo, que a gente vai trabalhar essa matéria bruta para transformá-la em ouro. Que esse final desse estágio, esse ouro, seria o si mesmo, o nosso self, quando a gente faz essa integração da nossa alma. Então, o segundo estágio é albedo, que é clareza. Essa clareza é um encontro com a luz, com a verdade, é um encontro com a nossa verdade interior, com um certo equilíbrio emocional. Então, quando o Jung fala que o nosso inconsciente, ele nos domina, ele dirige a nossa existência, ele está querendo dizer que essas energias psíquicas, tá, não acredito em energia, Poliana, tudo bem, então vamos falar dos nossos instintos.
quer falar algo mais prático, mais palpável? Nossos instintos básicos, fome, sede, instintos de sobrevivência, raiva, medo, insegurança, orgulho, todos esses instintos, essas emoções, os instintos, tudo isso que muitas vezes nós não reconhecemos ou nós não queremos ver que somos assim, ou aquilo que reprimimos, medos, traumas, aquilo que a gente não quer olhar, aquilo que a gente normalmente rejeita dentro da gente, essa é a nossa matéria bruta principal, não somente ela, mas ela é a nossa matéria bruta principal. Então, no processo da alquimia, nós vamos trabalhar não somente o arquétipo da sombra. A sombra é um tipo de arquétipo, mas existem inúmeros arquétipos. Os próprios self é um arquétipo. Então, nós temos vários arquétipos. Temos o arquétipo da mãe, o arquétipo da ânima, do ânimos, do herói. Então, todos esses arquétipos, eles serão reconhecidos e integrados. Quando a gente faz esse processo de integração, aí a gente entra no processo de individuação, que é o momento em que a gente faz essa integração de nossa totalidade psíquica. Como assim? Tô entendendo nada. Bom, a nossa totalidade psíquica é tudo isso. São as sombras, são essas energias que todos têm, por exemplo, o arquétipo da mãe, aquela que nutre. Não é só a mulher que expressa essa energia de nutrir, vou tentar não falar energia, porque eu não quero falar somente para pessoas que estão ligadas à espiritualidade diretamente ou místicas. Eu gostaria que ficasse palpável para pessoas mais racionais e científicas também, porque eu quero trazer uma psicologia analítica junguiana com uma linguagem prática para todos, porque ela é maravilhosa, ela traz transformações muito profundas quando a gente passa a entender o que o Jung quer dizer de fato, profundamente, porque é uma psicologia muito profunda. Não é uma psicologia superficial, rasa, é uma psicologia que vai fundo na nossa psique. Então, voltando aqui, então não é só a mãe que tem esse instinto materno de nutrir, de cuidar. Por exemplo, quando um homem ouve a sua esposa, escuta de verdade essa mulher e nutre essa mulher com seu amor, com a sua compreensão, com os seus sentimentos mais puros e nobres para amparar essa mulher, ali é o arquétipo. Vocês entendem que a psicologia de Jung é uma psicologia dos símbolos. Então, esse ato nós chamamos de ali como sendo uma expressão de um arquétipo da mãe, ou seja, é uma expressão que todos nós temos dentro. Mas o que acontece? O Jung ele usa símbolos para nomear aquilo que às vezes é muito difícil de apalpar, é muito difícil da gente enxergar. Então, por isso que ele usa símbolos. É a linguagem da alma, a linguagem do inconsciente são símbolos. Conseguem compreender isso? Por que às vezes fica uma coisa meio difícil da gente entender? Porque símbolos a gente está falando de algo abstrato, mas que na verdade a gente consegue traduzir com carinho para a vida prática, entende? Então, quando essa mãe, esse marido tá ali nutrindo essa esposa com todo o seu amor, ele tá sendo manifestado ali nele o arquétipo da mãe. Então, o que é o processo alquímico? A gente pegar essa matéria bruta, o chumbo inconsciente, todos esses instintos, os nossos instintos, emoções, tudo aquilo que passa dentro da gente e que faz com que a gente haja muitas vezes por impulso na vida, tudo isso muitas vezes é de forma muito inconsciente. Então o Jung ele nos convida a nos conhecer para que a gente transforme essa matéria bruta em ouro, em algo refinado, em algo da alma. E essa transformação a gente só consegue fazer quando a gente desenvolve a chave das chaves, que é a autoobservação. Com a autoobservação, a gente tem que ter muita sinceridade com a gente mesmo, não reprimir
e não mentir para si mesmo nenhuma manifestação que venha na sua mente, no seu corpo, na sua manifestação aqui dentro. Se veio a raiva, conheça a raiva. Se veio a inveja, não diga que você não é invejoso. Todos temos a inveja, mas olha com carinho, porque todas essas emoções, o orgulho, o medo, a insegurança, a raiva, todos esses aspectos da sombra, do arquétipo da sombra, que todo ser humano possui dentro, todos querem dizer algo. E por trás deles, todos, há uma sabedoria. E fazer alquimia dentro de si mesmo é primeiramente olhar para dentro, olhar as manifestações, conhecê-las como elas são, sem rejeitar, sem negar, sem dizer não, não sou assim, ou sem dizer sou assim mesmo e assim vou ficar. Porque se a pessoa quiser ficar assim, ela vai ficar em chumbo, não tem problema, é uma escolha. Todos somos livres para fazermos o que quisermos, mas é muito bonito quando a gente se pega como um laboratório e a gente se permite fazer com que esse chumbo se transforme em um ouro refinado. Então, a gente dissolver as sombras, dissolver a raiva, o orgulho, a inveja, a insegurança, o medo, dissolver isso não quer dizer eliminar a todo custo, não quer dizer negar a todo custo todas essas manifestações, porque todas as nossas emoções são ponte para um autoconhecimento profundo, sincero, verdadeiro, bonito, um desabrochar da alma. É uma coisa rica, linda, bonita, poética que a gente faz com a gente mesmo quando a gente entra em processo alquímico dentro da gente mesmo. Primeiro reconhecendo, conhecendo o nosso campo interior, assim como ele é. A gente vê manifestações que são difíceis às vezes de lidar, sombras terríveis, tristezas, uma ira que às vezes nos consome, mas esse fogo, vocês podem ver que o símbolo é o fogo que renova, é o fogo que faz a alquimia desse bruto para o refinado, para o ouro, para o chumbo em ouro. E esse fogo, ainda que arda, ainda que doa, ele traz transformações quando a gente se permite, conhecer. Uma frase do Jung: aonde arde o fogo, ali se encontra a possibilidade de renascimento. E é assim que a gente se refaz, renasce dentro de nós mesmos. Então, essas vivências dolorosas que todos nós passamos na vida, uns mais, outros menos, uns com mais desafios, outros nem tanto, mas todos passamos porque faz parte da natureza humana, são oportunidades para lapidação da nossa alma. Lapidação, eu não quero falar alma, porque eu acho muito místico, eu acho muito esotérico, muito religioso, eu não sou uma pessoa religiosa. Então vamos falar de algo diferente, lapidação de si mesmo, da sua mente, da sua inteligência, do seu intelecto, ser consciente, para que a gente possa a partir daí, ser mais consciente, mais senhor de si nas nossas ações, nas nossas atitudes, reconhecendo que a raiva, ela pode parecer destrutiva, mas ela quer dizer algo. Sob o fogo do olhar consciente, essa raiva ela pode revelar algo profundo, um desejo de respeito, de proteção, de impor limites para o outro, para si mesmo. Ela quer dizer algo. As emoções todas nos dizem algo. Quando a gente se conecta e aprende a ouvir as nossas emoções, as nossas reações automáticas e observá-las de uma forma consciente, diferente, a gente se abre para uma transformação. A tristeza ela pode parecer um pântano, mas esconde em si a semente da entrega, do amor ferido, que precisa ser acolhido, amado, respeitado, reconhecido. E a partir desse reconhecimento, desse acolhimento, ela se transforma em algo frutífero, ela se transforma em sabedoria, em acolhimento para o outro, se transforma numa força de nutrir, por exemplo, se ligando ali ao arquétipo da mãe para o próximo e para si mesmo também.
Então as emoções, elas são materiais preciosos, não são nossas inimigas. Elas são a matéria bruta que a gente vai lapidar e que a gente vai olhando para si mesmo e vai se transformando, encontrando a nossa real natureza, mudando a nossa forma de olhar o mundo, mudando nossa forma de nos expressar no mundo, para que assim a gente consiga desabrochar todo o nosso potencial e a gente consiga fazer transformações riquíssimas dentro de nós, que já é o processo alquímico, e fora, contribuindo com a natureza, com a vida, com os outros. Eu espero que tenha ficado claro. A minha intenção com os vídeos é trazer essa psicologia profunda e simbólica de uma forma palpável, de modo que todos possam compreender. Como vocês já devem saber, eu sou uma mulher autista e eu tô nessa busca da alma profunda há muito tempo e eu tive muita dificuldade de entender os símbolos, gente. E aí, quando eu comecei a compreender de verdade, porque eu tinha uma curiosidade, eu queria entender, gente, o que é isso, que mito, que símbolo. Quando eu comecei a entender, eu falei, bom, agora que eu tô começando a compreender, eu quero falar para o mundo o que é isso no concreto, na vida, no comportamento, nas emoções, na alma, de um modo prático. Porque para mim foi difícil e eu tinha essa sede e eu quero traduzir isso aqui para vocês, deixar isso mais leve, mais fácil, mais acessível, uma linguagem mais acessível, para que todos possam realizar essa maravilha da alquimia dentro de si mesmo, porque ela traz transformações muito profundas. Eu vou deixar depois no final desse vídeo ou em outro, ainda vou editar, uma meditação guiada, uma prática breve, para que vocês consigam entender esses elementos dentro, para que vocês consigam desenvolver a autoobservação, para que consigam trilhar com mais tranquilidade e leveza esse caminho da alquimia. Um abraço e até a próxima!